de ouvir o áudio encaminhado pelo professor e advogado Paulo Bacelar sobre esse tema que eu estava falando, que é fruto da operação da Polícia Federal. Gostaria, Marcos Sulan, que você puxasse esse áudio, essa sonora, essa voz do professor Paulo Bacelar, que ele diz que foi procurado na condição de advogado por pessoas querendo aumentar o valor da contribuição, mas no meio do caminho estavam coisas erradas. Por exemplo, vínculo fictício. Daqui a pouco eu quero voltar a esse assunto com você, Marcos Sulan, e também com o jornalista Beto Almeida, porque quero continuar falando sobre essa situação na Previdência Social, agora no contexto político e pré-eleitoral. Jornalista Beto Almeida, a desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu o pior patamar numérico desde o início do mandato do petista, segundo uma pesquisa do Instituto Genial Quester, divulgada nesta quarta-feira. O índice chegou a 57% contra 40% que aprovam a gestão feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos os percentuais, Beto Almeida, oscilaram um ponto percentual dentro da margem de erro de 2 pontos. Eram de 56%, eram de 56% e 41%, respectivamente, na rodada da pesquisa em março. Jornalista Beto Almeida, o que chama a atenção é que é um índice alto, 57% em relação à pesquisa anterior, embora com... Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Beto Almeida. E aí, Marcos, bom dia, Marcos, bom dia, Luzenor. Olha só, o Luzenor começou falando aí desse resultado da pesquisa Quest, que é a primeira que sai depois dessa questão do escândalo na Previdência Social, com os descontos indevidos de aposentados e pensionistas. E aí você vê exatamente agora o impacto, porque nós vimos pesquisas realizadas por outros institutos, mas o Quest ele vem fazendo uma sequência desses apanhados de opinião pública junto à população brasileira. E aí, claro, você tem inclusive como fazer uma comparação, uma avaliação do que o eleitorado, do que o brasileiro está vendo, tanto do governo, do presidente Lula, quanto da própria avaliação pessoal. E aí é que eu quero entrar, Luciano, porque o número também, quando se fala, por exemplo, a pesquisa pede a avaliação do governo do presidente Lula, que é essa que você citou, que tem esse número altíssimo de 57% que desaprova, 40% aprovam, mas tem também a questão da avaliação negativa em relação ao próprio presidente Lula, ou seja, o que a população acha dele. Então, Lula está com uma avaliação negativa, de 43% e positiva de 26%. Segundo os próprios realizadores da pesquisa, esse é a pior resultado, é a pior avaliação negativa do presidente Lula desde o patamar de início dessa pesquisa. Claro, isso está impactado por uma série de acontecimentos recentes, como especificamente esse caso aí do INSS, que tem resultado desses números. A questão aqui, Luciano, é saber o seguinte: o governo vai ter fôlego, vai ter condições, por exemplo, de reverter essa situação? Eleitoralmente, o presidente Lula tem dito o seguinte, que se ele chegar bem em 2026, não terá espaço para a direita. É óbvio que ele tem razão no que ele afirma. A gente agora quer saber e se questiona se o governo terá fôlego para mudar esse quadro até lá. Jornalista Beto Almeida, quando você fala, e a Camila está me passando a mensagem dizendo que eu estou aqui com 2 telas, então tira uma tela, Camila, para as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, terem uma visão mais ampla do nosso bate-papo. Jornalista Beto Almeida, quando você fala sobre Opa, olha aqui, Beto, a tecnologia, Beto. Opa, joguei aqui para o Beto Almeida, disse aqui, pronto, Camila, já ajeitei aqui a tela, estamos nos divertindo aqui com essas imagens duplicadas, mas, Beto, claro que quando o governo federal diz lá atrás, assim que estourou o escândalo da Previdência Social, que estava adotando medidas, que partiu do próprio governo federal a investigação da Polícia Federal, é uma sinalização que o governo já fazia naquele momento com a preocupação de que é o seguinte, se não criarmos uma barreira, vai sobrar para todos nós aqui. E
ficou, pelo jeito, Beto Almeida, o alto índice de impopularidade, de desaprovação do governo, 57%, é um índice muito elevado. Claro que o governo ainda tem tempo e fôlego para recuperar a popularidade, mas é um índice elevado e que mostra como o escândalo da Previdência Social influenciou para barrar qualquer recuperação do índice de popularidade. O governo está pagando um preço alto pela omissão lá atrás, porque esse escândalo da Previdência Social só aconteceu porque o INSS foi generoso, foi conivente com fraudadores, com golpistas, e o Ministério da Previdência Social, à época, sob a gestão de Carlos Lupe, simplesmente ignorou os alertas sobre os desvios em números bem elevados de dinheiro das aposentadorias e das pensões. Agora, tem outro detalhe, Beto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nessa terça-feira um pacote de bondades para tentar recuperar a popularidade, como, por exemplo, infraestrutura para caminhoneiros e dinheiro mais barato para motociclistas que trabalham com aplicativo de entrega, comprar moto, renovar essa frota de motos. Vai funcionar, Beto? Luzeno, olha, os dados são preocupantes dessa pesquisa, que mostram, por exemplo, que até mesmo entre os católicos, que era um segmento religioso que dava ali um apoio maior do que os protestantes ao governo do presidente Lula, nessa pesquisa da Quest mostra que hoje o crescimento de avaliação negativa entre os católicos é muito grande. E tem um outro aspecto também que preocupa, Luzeno, que é a questão de que o seguinte, eles foram perguntados nessa pesquisa se eles achavam que o governo estava indo na direção certa, se eles viam que o governo tinha uma capacidade de reação e se estava levando o país para a direção certa. A ampla maioria diz que não acredita que o governo esteja indo na direção certa. Então isso é um sentimento, Luzeno, que não é bom, porque ele traspassa aí várias categorias sociais, estratos sociais, independente de religiosidade até. E tem um aspecto também, as regiões, no caso, por exemplo, apenas a região Nordeste continua sendo ainda um reduto, mesmo com queda, registra queda sim, mas ainda assim é a única região do país que dá ainda, de certo modo, uma maioria ali de avaliação positiva para o governo do presidente Lula. As demais não, crescem até. Você pergunta, por exemplo, se essas medidas, esses pacotes de bondades podem trazer resultado. É a expectativa que existe hoje dentro do governo. Claro que isso vai impactar sim. Hoje, você falar, por exemplo, nessa categoria de entregadores, de motoboys, essa é uma categoria imensa em todo o país. Basta você ver pela realidade aqui do Ceará, de Fortaleza especificamente. Então, pode trazer algum impacto? Pode. Para os caminhoneiros, é outra categoria importante. Agora, lembre-se, são categorias. E, na realidade, o governo precisa dar uma dimensão, dizendo, geral, sobre para onde ele está levando o país e como a gente vai se comportar, inclusive em relação à economia. Porque esse é um aspecto que pesa na vida de todos nós. Então, sim, são muitas interrogações. Eu concordo com você. Ainda tem tempo de recuperar fôlego? Tem. É algo que não é fácil? Não é fácil. Porque você percebe claramente que cada vez que o governo tenta encontrar uma saída, ele também levanta muitos problemas. Como esse é o caso do IOF que nós estamos vendo, como é a demora e a lentidão na entrega de respostas sobre o INSS e muitos outros debates que ainda estão aí na mesa do Congresso Nacional. Eu quero voltar daqui a pouco com o jornalista Beto Almeida, ainda dentro do tema política e previdência social, mas abordando antes da volta do Beto Almeida, Marcos Furlan, só para concluir esse assunto sobre o BPC, que o professor Paulo Bacelar nos mandou essa mensagem falando sobre os cuidados que as pessoas devem ter quando alguém oferece facilidades para a aposentadoria. A voz do Paulo Bacelar está pronta, Marcos Furlan? Solta! Vamos lá, jornalista Luzilor de Oliveira. Sobre esse assunto dos vínculos inseridos de forma fraudulenta no CNIS, que Luzenor de Oliveira falou no programa Alerta Geral desta quarta-feira, eu informo, como advogado, que já tive clientes que me procuraram para
verificar alguma ação de cobrança do INSS por o benefício ser irregular, exatamente porque foram induzidos a aceitar ajuda de pessoas que disseram que conseguiam benefícios com valor maior, que poderiam aumentar o valor da aposentadoria, e aí eles não sabiam o que era que eles faziam, mas aceitavam, contratavam essas pessoas, e essas pessoas inseriam vínculos falsos, vínculos fraudulentos com valores elevados no CNIS, e o benefício era concedido com esses valores. E o INSS, através da Polícia Federal, descobriu as fraudes e agora eles estão recebendo cartas para serem cobrados sobre esses benefícios. Valeu, professor Paulo Bacelar, advogado da área da Previdência Social, com essa informação, com esse depoimento que fortalece o que nós havíamos falado em relação às facilidades que as pessoas devem evitar quando alguém chega com um vínculo fictício, falso, com a Previdência Social para garantir um auxílio doença, um auxílio acidente, aposentadoria ou seguro-desemprego.